No Salmo 73, versículo 26 diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Salmo 73, versículo 26. E esse salmo, todo ele me chama a atenção, porque nós extraímos desse salmo muitas situações que são de fato humanas. Apesar de sermos de Deus, apesar de sermos servos de Deus, nós somos humanos. Nós temos emoções, nós temos sentimentos, nós reagimos às circunstâncias que acontecem no nosso redor. E o salmista Asaf, que é um salmista inspirado por Deus, quantos já não pregaram sobre Asaf, quantos já não fizeram algum tipo de reflexão inspirada no Salmo de número 73. Esse homem que tem aí o seu exemplo, de fé narrado no Salmo de número 73. E esse homem deixa ali num trecho do Salmo 73, ele deixa explícita a sua humanidade, a sua capacidade humana de reagir diante de situações que muitas vezes estão fora do nosso controle, que muitas das vezes estão fora daquilo que nós poderíamos ter algum tipo de ação. Tem coisas que infelizmente estão fora de nós. E ele vai expressar, vai resumir toda a sua angústia, que ele chama de inveja dos ímpios, E muita gente fala, Asaf teve inveja dos ímpios, e às vezes as pessoas falam da inveja nesse sentido como algo negativo, mas na verdade o que Asaf teve foi um sentimento, uma emoção que é comum a todos nós sentirmos. Ele teve um sentimento de, poxa vida, eu estou aqui buscando a Deus, eu estou aqui fazendo a vontade do Senhor, estou aqui purificando o meu coração, lavando as minhas mãos na inocência, mas a minha vida não vai para frente, mas as coisas não acontecem na minha vida da forma que eu gostaria que acontecesse. Essa é a problemática que Asaf apresenta no Salmo de número 73. E com base nisso ele vai fazer algumas afirmações, ele vai dizer que o seu coração se azedou, ele vai dizer que sentia picadas no seu coração, ele vai dizer que se embruteceu, ele vai dizer ali que teve algumas reações comuns a pessoas que não conhecem a Deus e nem a sua palavra e nem os seus propósitos. Mas o que na verdade Asaf está querendo mostrar para mim e para você e para cada um de nós é que Asaf era um ser humano, sujeito às mesmas paixões que nós, Um ser humano que tinha sentimentos, que tinha emoções, que percebia as situações que estavam acontecendo ao seu redor, não apenas pelos olhos da fé, não apenas pelos olhos da esperança e da confiança em Deus, mas também pelos olhos da sua humanidade, pelos olhos da sua limitação, pelos olhos da sua fraqueza. E pautado nisso ele vai dizer, a minha carne e o meu coração desfalecem. E fato é que tem dias que a minha carne e o meu coração desfalecem. É bem provável que você também passe por isso. Dias em que a tua carne e o teu coração estão desfalecendo, onde você não encontra forças na sua carne, onde você não encontra forças no seu coração para reagir às circunstâncias que você esteja vivenciando, para reagir às circunstâncias pelas quais você está passando. E isso faz muitas das vezes que você comece a questionar, que você comece a falar coisas que em outras circunstâncias você jamais falaria. E talvez até depois, passando aqueles dias nebulosos, você até pare e pense, puxa vida, por que eu disse isso? Onde eu estava com a cabeça para fazer esse tipo de questionamento? Mas o fato é que todos nós estamos sujeitos a termos a nossa carne desfalecendo, a termos o nosso coração desfalecendo. Todos estamos sujeitos a viver dias de abatimento na nossa alma, no nosso coração. Não podemos ignorar esse fato de que nós somos seres humanos, sujeitos a sentir, sujeitos
a perceber as situações que estão acontecendo ao nosso redor da forma mais humana possível, ainda que nós tenhamos fé em Deus, ainda que nós conheçamos a sua santa palavra, ainda que nós saibamos que Deus tem uma infinidade de promessas para cumprir nas nossas vidas, nós estamos sujeitos a passar por dias em que o nosso coração desfalece, em que a nossa carne desfalece, em que nós não encontramos forças para reagir, em que nós não encontramos forças sequer para nos levantar e ir fazer aquilo que se espera de nós. Então, o que nós primeiramente temos que ter diante disso é o entendimento de que nós somos seres humanos. Estamos sujeitos a reagir de forma que muitas das vezes nós vamos achar que devemos agir pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de conhecermos a palavra de Deus, pelo fato de sabermos quantas promessas Deus tem para cumprir na nossa vida. Aí a gente pensa, eu não deveria agir dessa forma, eu não deveria estar assim, a minha carne e o meu coração não deveriam desfalecer. Mas como não, se você é um ser humano? Como não, se você é uma pessoa de carne e sangue? Como não, se você é uma pessoa que tem sentimentos, se você é uma pessoa que tem emoções, se você é alguém que sente, que percebe as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Nem sempre nós estamos em condições de ver tudo o que está acontecendo ao nosso redor pelos olhos da fé. Tem dias que a gente não consegue enxergar com os olhos da fé, tem dia que a gente não consegue enxergar com os olhos da confiança, tem dias que a gente não consegue enxergar com os olhos, do poder de Deus, tem dias que a gente só enxerga as dificuldades, tem dia que a gente só consegue enxergar tudo que está dando errado. Por isso, a nossa carne e o nosso coração desfalecem. Mas me impressiona que, no final das contas, Asaf, ele vai ali, ainda assim, deixar clara a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus, a sua sensibilidade ao Espírito Santo. Tanto é que ele vai dizer que essa situação vai persistir até que ele entra no santuário de Deus, até que ele entra na casa do Senhor, até que ele entre em comunhão com Deus, até que ele ora, até que ele busca a Deus, até que ele se dispõe a estar na presença do Senhor. E esse aqui é um outro segredo. Por mais que você sinta que a sua carne está desfalecendo, que o seu coração está desfalecendo, não deixe de entrar no santuário de Deus, não deixe de buscar a Deus, não deixe de orar, não se deixe levar pelos que dizem que pelo fato de você ser uma pessoa cristã, que pelo fato de você ser uma pessoa de Deus, você não pode se entristecer, você não pode esmorecer, sua carne e seu coração não podem desfalecer. Isso é uma mentira que estão falando para você, porque você, apesar de ser servo de Deus, apesar de ser alguém que vive na presença do Senhor, você pode sim, você está sujeito sim a ter a sua carne e seu coração desfalecendo. Então veja, ele entra no santuário de Deus. E quando ele entra no santuário, quando ele entra na comunhão com Deus, ele começa a perceber as coisas mais uma vez. Ele talvez passe a prestar atenção em alguma palavra que ele não estava prestando. Ele, de alguma maneira, o Espírito Santo usa alguém para falar e as coisas começam a se organizar novamente na mente, até que ele pode compreender as coisas que de fato aconteciam. Então veja, ele entra no santuário de Deus. E uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto do Salmo 73 é que Asaf também diz, ele vai dizer, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza dos nossos corações. Deus é a fortaleza do seu coração. O Senhor Jesus, o Espírito de Deus, é a fortaleza do seu coração. Então nós temos uma fortaleza nos nossos corações, é a presença de Deus, é a graça de Deus que nos motiva a cada dia. Então, ainda que a tua carne e o teu coração desfaleça, lembre-se, Deus é a fortaleza do teu coração. Nessa luta, nessa dificuldade, nessa aflição, nessa angústia que fazem a tua carne e o teu coração desfalecer, lembre-se, Deus continua sendo a fortaleza do teu coração. Deus continua sendo aquele que te fortalece. E como disse o apóstolo Paulo, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Esse fortalecimento não é externo, esse fortalecimento se manifesta dentro de cada um de nós, porque Deus
é a fortaleza do meu coração, ok? Em outras passagens nós lemos que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E se renova nessa esperança, nessa certeza, nessa convicção de que Deus é a fortaleza do seu e do meu coração. Então, ainda que a sua carne e o seu coração desfaleçam, não se esqueça, não deixe de lembrar, repita para si, Deus continua sendo a fortaleza do seu coração. Deus abençoe a sua vida.